a Pascom passa a fotografar e a transmitir a missa ao vivo, diretamente da comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada no Jardim Donária, Rua Pétia, número 80, decanato São Barnabé, região episcopal brasileira, São Paulo. Nos acompanhe através das nossas redes sociais e deixe os comentários e a sua intenção. Intenções da nossa missa. 7º dia, Agenilson Francisco da Silva. 3 meses, Francisco Caetano. 10 meses, Marisa Pereira. Pelas almas de Anderson Dias, Patrícia Fernanda, João Marques Ribeiro. Pela saúde de Maria Manuela, Luana, Wanda Lúcia, Tamires Machado, Marília Ferreira dos Santos, Flávia Caetano, Célia, Roberto, Caio, Kleber, Maria Nilde Família e Lúcia. Pelo anjo da guarda de Josefa e Francisco. Sejam todos bem-vindos a esta missa festiva em honra a Nossa Senhora das Graças. Hoje, reunidos como família de fé, meditamos o tema Maria, vós sois templo do Espírito Santo. Ao contemplarmos Maria, reconhecemos nela a mulher plena de Deus, a escolhida para acolher com amor e humildade a ação do Espírito Santo. Em sua simplicidade e entrega total, ela se tornou morada viva do Altíssimo, exemplo perfeito de abertura à graça e de confiança nos planos divinos. Que neste dia, iluminados pela presença maternal de Nossa Senhora das Graças, possamos também, nós, abrir o coração ao Espírito Santo, permitindo que Ele transforme nossa vida, fortaleça nossa fé, nos conduza a uma entrega generosa ao projeto de Deus e nos faça seguir o caminho de Maria, sendo servos fiéis e templos santos do Senhor. Com fé, iniciemos cantando. De alegria me veio o Senhor, revestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa que me elevou. Transforma meu coração em belos versos ao rei, um poema, uma canção, com a língua escreverei. De todos és o mais belo, a graça desadoçou, e nos levante em teus lábios, para sempre Deus abençoou. De alegria livrei o Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei elevou. Valente, forte herói, pela verdade a lutar, a justiça defender, vitorioso tu serás. Lutas com arma e poder, o inimigo a correr, eterno é o teu trono, ó Deus, perdão pra bater. De alegria vivrei no Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei elevou. Transporta teu coração em belos versos ao rei, um poema, uma canção, com a língua escreverei. De todos és o mais belo, a graça desadoçou, em teu semblante, em teus lábios, para sempre Deus te abençoou. De alegria vivrei no Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei elevou. De alegria
usando o que Ele levou. Boa noite. Boa noite. Colhemos com alegria Padre Walter, pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores. Colhemos Padre Otoniel, vigário paroquial também da paróquia das Dores. Colhemos o povo que vem das Dores, né? Fernando. A gente brinca que alguns participam lá, participam cá. Então colhemos todos com muita alegria. Uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância em Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço de coração ao Padre Sérgio pelo convite de estar mais um ano aqui junto a essa comunidade, né? Nossa Senhora colocou que ela é a primeira, né, trazer ao ventre o próprio Filho de Deus, né, através da ação do Espírito Santo. Mais uma vez, uma alegria estar aqui. Eu me sinto feliz, me sinto em casa, me sinto em família, porque eu já conheço muita gente aqui, né, que vem aqui, vai lá nas Dores também. Não importa a distância, né? Quando os irmãos se encontram, importa que a gente está unido na mesma fé e na mesma esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, é o Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia e nos chama à conversão todos os dias. Reconheçamos os nossos pecados e invoquemos com muita confiança o amor e o perdão de Deus. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, paz com todo Rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, paz no céu e paz aos seus amém. Deus é Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, lá no céu e
e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, onde vem frutificar. Vós que Deus Cordeiro Santo, vossas culpas perdoar. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos seus. Amém. Vós que faz todo Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso favor. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos seus. Amém. Vós sofrendo sois o santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos seus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos seus. Amém. É de paz que o Senhor vai falar a seu povo e seus fiéis, e aos que a ele se convertem. Oremos. Levantai, Senhor, nós vos pedimos, o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na fidelidade até a morte, busquemos a coroa da vida. Ouçamos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitados de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engraciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana, que iam escrevendo diante do candelabro, sobre a superfície da parede do palácio, e o rei viu os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, o meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e desvendar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes, e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantastes contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa
foram trazidos à tua presença, e deles bebesses vinho, tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem e não entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão que fez esse escrito. Assim se leu o escrito que foi traçado: Mane, Tecel, Parsi. E esta é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Tecel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsi, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. 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 Pois só bendizei o Senhor. As tuas estrelas, bendizei o Senhor. Chuva seu palho, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Brilho e ardor, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Brilho e ardor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. 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 Aleluia, 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 aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, eu quero expressar a minha alegria de estar aqui essa noite com vocês, que Deus é providente, não é? Poder celebrar com vocês e para vocês, com o pároco, com o Padre Sérgio aqui está, que já é um grande irmão de caminhada que eu conheci aqui na Brasilândia. Em nome do Garcia, que está aqui, que é da nossa comunidade, saúdo todos que vieram de lá, que estão aqui também conosco, nesse momento, para essa celebração, que é dia de festa para essa comunidade. Né? É importante lembrar, o salmista aqui salmodiou muito bem: louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. E quem nós devemos louvar e exaltar todos os dias da nossa vida? Jesus, que é a revelação do Pai, não é? É o Deus que veio caminhar conosco, permanece conosco hoje através do Espírito Santo. Ele disse: eu volto para a casa do Pai, mas envio para vocês o Espírito Santo, Paráclito, que é o nosso justo defensor. A leitura proclamada hoje para nós do Evangelho de Lucas. É importante lembrar que nós estamos terminando um tempo muito importante da nossa igreja, que está nascendo um novo ano litúrgico para nós. Mas essa semana ainda a gente vai ver algumas leituras de Lucas, que é o evangelista do ano C litúrgico da nossa igreja. Ainda estamos no tempo comum. Domingo que vem a gente começa um novo tempo na igreja, que é o tempo do Advento. É o momento que nós esperamos a chegada do Príncipe da Paz, que é o próprio Cristo, onde nós fazemos memória depois de sua paixão, morte e ressurreição. E aqui traz para nós, logo no Evangelho de Lucas, que Jesus está conversando com seus discípulos a caminho de Jerusalém. Não é? Porque lá nós sabemos onde vai acontecer a grande revelação na cruz, o amor de Deus, o Pai, por toda a humanidade, não é? Que é derramado através do sangue do seu Filho para nos remir do pecado
e nos acolher mais uma vez em seu reino, para aqueles que verdadeiramente se abrem para Deus e se convertem. Isso é muito importante lembrarmos. E aqui nós vemos que Jesus está caminhando com os seus discípulos e vai explicando, vai ensinando para eles durante essa trajetória até chegar em Jerusalém. E ele vai dizer para eles, não é? Que eles vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos, vão passar por sofrimento por causa do nome dele. E ele diz isso não para trazer medo aos discípulos, mas que eles se mantessem fiéis em todos os tipos de tribulações que eles iriam passar por causa de Jesus Cristo. Eles sabiam que a recompensa viria no futuro, na esperança. Um dia adentrarmos a casa de Deus, como São Paulo disse, né? Escreveu para nós: combati o bom combate, guardei a fé. E olha que eles estão caminhando com Jesus, fazendo uma experiência a cada dia, ao acordar, ao dormir, ao levantar, comendo, ouvindo, ou seja, experienciando Jesus todos os dias. Mas para que eles se mantessem em pé no momento que ele não estivesse mais ali. Mas eles vão descobrindo isso no caminhar e no tempo, através do aprendizado e da vivência com o próprio Cristo. E ele diz que todos iriam passar por tribulação, mas que se mantessem firmes em sua fé. Não é que não se perdesse pelo caminho. E aqui, outra coisa importante, não é? Quando ele coloca para nós aqui, que Deus, ele é providente. Estou falando, ele perdeu aqui a leitura. Bom, que Deus é providente na nossa vida, que nós não nos percamos. O que isso tem a ver com a leitura que foi proclamada para nós na primeira leitura, tirada da profecia de Daniel? É importante lembrar que nessa época, o rei que estava... O rei, já chega, é que aqui estava errado. O rei que estava aqui presente era o Baltazar. O Baltazar, não é? Ele era rei da Babilônia. Ele era filho do rei Nabucodonosor, que foi um rei também infiel. Em vez de ele servir a Deus, ele procurou servir outros ídolos, principalmente o da riqueza, não é? Da sede de poder. E nós sabemos que o seu reinado veio a cair. Tanto que ele sonhou, o Nabucodonosor, com uma estátua que a cabeça era de ouro, o peito era de bronze, o ventre era de prata, as pernas eram de ferro e os pés eram de terra, de barro, para ver que ela não tinha sustentação. Começa, não é, com todo o poder, mas infelizmente, porque quando o que governa se deixa corromper pelas efetividades do mundo, que é o poder, a riqueza, a ganância, a autossuficiência, vem cair por terra. Porque o que não é de Deus não permanece em pé. Isso serve para nós também, não é? Para ver como nós lidamos com as riquezas, não é? Com o falso poder que esse mundo muitas vezes proporciona para nós. Sabemos que todo o poder é efêmero, como é que ela fala no livro dos Provérbios, não é? É vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É importante lembrar que quando nós morrermos, nós vamos levar nenhum tipo de tesouro para o caixão. Eu nunca vi um cortejo levando uma carroça de quinquilharia junto. Pelo contrário, o que nós deixamos gravado na vida das pessoas, na mente e no coração, são as boas obras que aqui nós praticamos, principalmente para a nossa família. E aqui voltando, Baltazar, nós sabemos
Tem aquele velho ditado, né? Filho de peixinho, nem sempre a gente pode ir por esse lado, né? Mas infelizmente o Baltazar foi para o mesmo caminho do pai. A riqueza e a ganância tomou conta e o reinado dele vai cair por terra também. E aqui nós vamos ver que ele vai se utilizar de tudo aquilo que o rei Nabucodonosor roubou lá no templo de Jerusalém. Principalmente os objetos sagrados, os cálices, que aqui mostra que o Baltazar está fazendo uma grande festa e chama os grandes do reino para festejar com ele. Tanto que traz aqui as concubinas, enfim. E eles engrandeciam os falsos deuses, né, de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de pedra, como foi colocado aqui. E o pior, utilizando ainda aquilo que foi roubado, as peças sagradas que foi roubado do templo de Jerusalém. Ou seja, olha o pecado grave que eles estão cometendo. Além de usurpar, estão, não é, utilizando as coisas sagradas que eram utilizadas no templo. E num determinado momento dessa festa, não é, ele vê, como uma forma apocalíptica que foi escrito aqui esse texto, uma mão que começa a escrever na parede do templo. E ele não consegue entender o que está escrito, a frase que está escrita ali. Ao mesmo tempo, ele sente medo porque ele não compreende o que é aquilo. E ele pede então para chamar o Daniel. Porque ele ouve falar que o Daniel era um profeta, que estava lá no meio do povo, era um escravo também lá na Babilônia, mas que ele tinha uma sabedoria muito grande. Daniel era um homem de Israel, ele era um israelita, um homem temente a Deus, que obedecia a Deus. E o Baltazar então ouve falar desse profeta que está lá junto com o seu povo. O que ele faz? Porque ele não compreende o que está sendo escrito. E ele tem medo, ele fica receoso. Então, já que ninguém do templo aqui consegue decifrar, aqueles que participam com o rei do seu reinado, então manda buscar o Daniel. Não é? Aí trazem o Daniel, que é um escravo israelita, diante do rei, naquela festa que está acontecendo. E ele vai falar para o Daniel: eu ouvi falar que você é um grande sábio, que você consegue decifrar os sonhos. E eu quero que você decifre isso para mim. E se você assim o fizer, vou colocar, primeiro que eu vou trocar a sua roupa, vou colocar uma roupa de púrpura em você e colocar uma corrente de ouro, e você ainda vai se tornar o terceiro homem mais importante do meu reinado. Imagina, não é? Isso para aquele homem. Se não é um homem de Deus, muitas vezes se deixa corromper por causa das benesses, do dinheiro e do poder. Mas sendo um homem de Deus, não é? Ele sabe muito bem em quem ele acreditava e ele colocava a sua esperança. Não no ser humano e nem nas riquezas que esse mundo oferece, mas no próprio Deus. E aqui o Daniel, então, quando deu a voz, o Baltazar, né, o rei, dá a voz para ele, ele vai dizer o seguinte: olha, rei, o senhor não precisa me dar nada, mas eu vou decifrar o que está escrito para o senhor. Então aqui, e logo lá embaixo, vai estar escrito o que ele vai estar dizendo, né? Que Deus, é importante lembrar, né? Ele coloca assim, olha: ao Deus, primeiro que tudo está nas mãos de Deus e não do homem. Não é? A tua vida e o teu destino, o Senhor não soube glorificar, não soube agradecer o Deus verdadeiro, né, que o povo de Israel já conhecia e tinha experienciado. Não é? Pelo contrário, o Senhor, além de usurpar, não é? O Senhor ainda utilizou o que foi roubado pelo seu pai lá em Jerusalém, no templo, né? Os vasos
que hoje vocês falam de ouro, estão bebendo nesses vasos, mas esses vasos eram sagrados e utilizados no templo para o culto a Deus. Ele coloca assim: assim se deu o que foi traçado, mané, tecem, parsim. E essa é a explicação das palavras que ele fala. Deus contou os dias do teu reinado e deu-o por concluído. Está vendo? O que nasce, e é importante, não é? O que nasce através do poder, da ganância, roubando dos outros, tudo tem seu tempo. Não adianta, porque Deus está de olho em tudo. E não é que é Deus que vai se vingar, não. Infelizmente, é o nosso pecado que faz com que a gente pague tudo de errado que nós fazemos. Deus perdoa? Eu falo sempre isso lá nas dores. Claro que Ele perdoa. Mas o pecado, ele chega na tua porta, né? A sua cobrança, ela vem. Como aconteceu com todos os outros reinados, que infelizmente se perderam por causa da sede, do poder, da riqueza, vieram à ruína. Por quê? Colocaram Deus em segundo plano. Igual nós também. Se a nossa vida está indo bem, está entrando dinheiro, muitas vezes colocando Deus em segundo plano na nossa vida. Agora, quer passar, quando passa por um problema, por uma perda, uma doença grave, aí nós vamos lembrar que nós temos um Deus que vela por nós. Essa é a chamada da atenção. Nós temos que lembrar de Deus em todos os momentos da nossa vida, num tempo bom e também num tempo de penúria. E aqui ele está dizendo, não é? Deus já contou todos os dias do seu reinado e o deu por concluído. Olha só, Tecel, fostes pesado na balança e achado com menos peso ainda, ou seja, não valia nada toda a riqueza que ele trazia consigo diante dos olhos de Deus. Né? E ele vai dizer: Parsim, teu reinado foi dividido e entregue aos medos e persas. Aqui é o pior castigo do rei. Quando o reinado cai, ele perde para outros povos que também estavam habitando ali. Então, por não adorar o Deus verdadeiro e único Deus de Israel, adorar os ídolos e ainda usurpar as coisas do templo, ele pagou com o próprio reinado. E assim somos nós também na nossa vida. Quando nós não sabemos agradecer os bens que Deus nos dá todos os dias, principalmente a nossa vida, que é sagrada. Não é? Vai chegar a conta, tenha plena certeza. E aqui é importante lembrar que, tanto no momento que o Daniel é levado numa festa, ou ele está lá junto do seu povo, na penúria, na escravidão, no momento de sofrimento, esses dois momentos que servem para nós também, a gente pode estar numa festa, ou pode estar num enterro, onde quer que nós estejamos, é momento da gente testemunhar a Deus e a nossa fé para todas as pessoas. Ou seja, em todos os lugares. E foi o que o Daniel fez. Ele não se aproveitou daquele momento, mas ele glorificou a Deus e falou para o rei: como o senhor não glorificou, agora infelizmente o senhor vai pagar pelo seu pecado. O seu reinado já tem data certa para terminar. Olha que lição interessante a cada um de nós, não é? E aqui uma coisa importante, voltando ao Evangelho, que aquela hora o padre se perdeu aqui, né? Diz também, não é? Quando Jesus vai dizer que os seus discípulos vão ser entregues na sinagoga, vão ser perseguidos, vão ser mortos, e muitas vezes a perseguição é dentro da própria casa, são os próprios pais, os irmãos que vão entregar vocês por causa do meu nome. Ele vai dizer assim: esta será a ocasião oportuna também para testar a fé de vocês. Até que ponto vocês suportam. Fazendo firme propósito. E não tenha medo, porque quando nós confiamos em Deus, eu falo isso nas dores também, não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém. Sabe por quê? Deus é providente. Quando nós passamos por injustiça, Deus é providência em nossa vida. Porque quando a gente entra numa briga, os dois lados perdem, nenhum é vencedor, porque os dois lados saem machucados.
Não é? E Jesus continua a dizer: mantém firme no seu propósito e na sua fé. Não precisa nem preparar a tua defesa, porque eu vos darei através do Espírito Santo as palavras certas em sua boca, que nenhum inimigo seu irá resistir. Olha que bonito isso. E ele ainda vai continuar a dizer: muito cuidado, muitos vão odiar vocês por causa de mim, mas não tenhais medo, permaneceis firmes, que ireis ganhar a vida eterna, como o Padre falou do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a corrida que não foi fácil, passei por tribulação. Quantas vezes o Paulo foi apedrejado? No mínimo 5 vezes, mas ele não perdeu a fé, porque ele sabia em quem ele acreditava. Ele acreditava em Deus, revelado na pessoa de Jesus. E ele falou: agora completei a corrida, o que é guardado para mim e para todos aqueles que fazem a vontade de Deus: a coroa da justiça, que é o que para nós? A salvação. Então, eu acho que a mensagem que fica para nós é: devemos nos manter firme em todos os momentos da vida, nos bons e nos ruins, onde a nossa fé vai ser testada, não é? Nós vamos ver quem realmente nós acreditamos e não tenhamos medo, porque Deus sempre é providente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nós vamos fazer as nossas orações em comunidade. A cada resposta nós vamos rezar: Senhor, escutai nossa prece. Senhor, escutai nossa prece. Dai à Igreja, na prática do bem, esperar confiante a vinda do vosso Filho no final de nossa vida terrestre. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Arrancai de nosso coração toda indiferença, frieza e descompromisso com vosso reino. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos pagar, mesmo com o preço da vida, o tesouro do reino, que é seguir vosso Filho Jesus. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos louvamos, Senhor, e agradecemos por este dia e por esse momento que vivemos aqui, esta Eucaristia, nessa comunidade que nos acolhe com todo amor e carinho. Acolhei, ó Deus, as preces que aqui foram proclamadas e acolhei também as preces que cada um traz em seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor como este pão
que alguém plantou, depois colheu, e depois encheu-se de carinho, e deu mais vida, e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho que é fruto que alguém plantou, depois colheu, e depois encheu-se de carinho, e deu mais vida, e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, os sagrados dons que mandastes oferecer ao vosso nome, e para que eles nos tornem agradáveis aos olhos da vossa paternal bondade, fazendo sempre obedecer a vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na festa de Maria, sempre Virgem, louvar, bendizer e proclamar a vossa glória. Por obra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória de sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele vos louvam os anjos, vos adoram as dominações, tremem as potestades, os céus e as forças celestes, com serafins unidos, vos celebram exultantes. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai,
nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Luís Malcor, padroeiro paroquial, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão XIV, nosso Bispo Dino, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória.
Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dás ao bem, por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, e iluminados pelos santos evangelhos, rezemos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. e de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele realmente encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e sereis salvos. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Aqui
fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, e a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar que o Senhor fez origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrosanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Apenas um simples sim, e tudo aconteceu. No ventre daquela mulher nasceu o Filho de Deus. No silêncio do seu coração acolheu tudo com amor, cheia de graça respondeu: eis aqui tua serva, Senhor. Maria, tu és bendita, mãe do puro amor, intercedei por todos nós, junto a Jesus, nosso Senhor. Maria, tu és bendita, mãe do puro amor, intercedei por todos nós, junto a Jesus, nosso Senhor. Lá nas bodas de Caná, pediu ao filho com carinho, e Jesus ouviu sua mãe e transformou a água em vinho. Foi socorrer a Isabel, junto à cruz ficou de pé. Ensina-nos, ó Mãe querida, a perseverar na nossa fé. Maria, tu és bendita, Mãe do puro amor, intercedei
Graças e louvores se dêem a todo momento. Nosso Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Nosso Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Nosso Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos, não permitais que se separem de nós aqueles a quem concedeis a alegria de participar da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite a todos, Pai Jesus. Vocês receberam um númerozinho aí no comecinho quando chegaram? Está na hora do nosso sorteio. Número 21. É 21. Gente, temos. Lembra da nossa rifa? A gente está falando desde que começou a nossa festa. E tem pouquíssimos números. É um jogo de tapete muito bonito, por apenas R$5 o bilhete da rifa. Falta muito pouco para a gente sortear a rifa amanhã. Vamos comprar para ajudar a Casa da Mãe. Esse conjunto de tapete está no valor de R$80. Vocês vão ganhar por apenas R$5. R$5. Compram para nos ajudar. O André vai estar com os bilhetes no final da missa. Aí vocês podem comprar com eles. Tá? Para a gente sortear, para não ficar um bilhete só. Aí, né? Já pensou, porque se ficar um só, eu vou ficar. Eu vou ter certeza que quem vai ganhar sou eu, hein? Olha, melhor vocês comprarem. Padre Walter, a gente preparou um mimozinho para o Senhor e para o Padre Daniel. Foi feito com muito amor e carinho, tá? Da comunidade Graças do Senhor. Amém. Essa pessoa é muito bonita, viu? Obrigada. Ótimo. Maravilhoso, obrigado. De nada, Padre. Chegamos hoje no quinto dia, gente, da nossa festa em honra a Nossa Senhora. Amanhã será o dia de celebrar e cuidar esses 6 dias, né, de muitas bênçãos que estamos recebendo. Agradecemos a todos os pastorais presentes aqui hoje, né? O Gamo, noivos, a comunidade de São Luís, que também veio nos prestigiar, né, na nossa festa, os voluntários, né, que nos ajudou muito, e os amigos, que contribuíram, né, para que essa festa está acontecendo e amanhã já está findando, né, nesse ano de 2025. E também o Padre Walter, né, que veio aqui, e o Otoniel, por estar conosco aqui hoje e aceitar o convite. Gratidão pelo dom de nossas vidas e a Deus primeiramente por nos dar a oportunidade, né, de estarmos juntos aqui. Que a intercessão de Nossa Senhora cubram todos vocês com muita luz. Gratidão
transforma momentos simples em memória eterna. E o verdadeiro presente da gratidão é de que, quanto mais grato você é, mais presente você se torna. Muito obrigada a todos, Deus abençoe, gratidão, comunidade, graças. Até amanhã, finalizando a nossa festa, gente. Espero todos vocês. Às 20 horas. Esse é o melhor pastel da região, né? Também, tem o melhor pastel da região hoje, R$10, e o refrigerante, R$3. Tá certo. Vamos abençoar a água, né? Espera aqui. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoe estas águas que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e toda cilada do inimigo. Concedei, Senhor, que por vossa misericórdia jorrem sempre águas vivas para a nossa salvação, a fim de que nos aproximemos de vós com o coração puro e sejamos livres de todos os perigos da alma e do corpo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, mais uma vez, a minha gratidão aqui, viu, Padre? Está no meio de vocês poder celebrar essa Eucaristia. Que Deus abençoe cada um de vocês, mantenha firme e forte na missão. Jesus falou para que a gente não vacile, porque Ele sabe em quem a gente acredita. Nós temos aqui hoje o 7º dia de Agenésio Francisco da Silva. Quem é a família de Agenésio? Aqui, meu irmão dela. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Deus abençoe, força, coragem para a família, viu? Vamos fazer uma oração para quem está aqui. Vocês ensaiaram a consagração a Maria? Não? Tem? Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente por vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso amém. Como filho consagrado vosso amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, derretados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desceram, mostrai a Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, inclinai a vossa cabeça para receber a bênção, e a cada invocação vamos dizer amém. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que salvar o gênero humano, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós, reunidos hoje para celebrar com fervor sua solenidade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu vou fazer o final da nossa hora das 8, porque eu acho que o povo aqui não sabe, né? Sabe? A alegria do Senhor É a nossa força, hoje e sempre, para a eternidade. Mas vamos viver hoje, tá bom? Vamos ter uma amiguinha. Deus abençoe. Tem hoje uma amiguinha no quadro, né? Uma vitória foi a escolhida, doce Maria, serva preferida, mãe do Deus Senhor, mãe do Deus Maria, cheia de graça e consolo, terra minha por teu nome, nossa mãe sempre será. Cheia de graça e consolo, venha caminhar por teu povo, nossa mãe sempre será.